entre a medicina e a música. E eu comecei a me interessar por esse casamento. Já gostava de música, já brincava um pouquinho com alguns instrumentos, mas comecei a gostar do assunto enquanto campo de pesquisa, digamos assim, há mais ou menos 1996, 95, quando eu trabalhava no Hospital São Rafael de Salvador, e um hospital italiano. Eu tinha acabado de chegar de um tempo nesse hospital na Itália, estava agora no hospital da Bahia, e percebi que vários médicos, vários colegas nossos gostavam de literatura, de música, de poesia, e eu dizia assim, olha, tem alguma coisa diferente aqui, isso não pode ser uma coisa casual, coincidência, tem algo aí de causalidade, não de casualidade. Vamos investigar essa história. E resolvi organizar, com a ajuda de alguns colegas, o primeiro seminário de arte e humanização da medicina do Hospital São Rafael. E quando eu estou nessa labuta organizando o seminário, minha esposa, que era a superintendente da GEAP e viajava muito para Aracaju, entre outros estados da região, por conta do emprego, me disse assim, olha, eu conheci um colega nosso, um médico, um sujeito, um cabra, lá em Aracaju, você vai adorar esse cara, o cara é fantástico, toca violão, canta pra caramba, não sei o quê. Aí eu, pronto, paixão, não foi nem a primeira vista, eu não tinha nem visto ainda. Estou falando do cabra aqui, João Alberto. Aí digo, esse cara tem que vir para o seminário de Salvador, aqui de São Rafael. Aí chamei o João. Seminário, nos conhecemos, e de lá para cá a gente tem pregado, digamos assim, essa mensagem em vários pontos do país, em várias universidades, em vários eventos para os quais nós somos convidados. A gente tira folga da nossa rotina de várias atividades que ambos temos e saímos para tentando ajudar os alunos, residentes e professores, passando um pouquinho das mensagens que nós aprendemos com esse casamento, né? Aproveitando um pouquinho dos rebentos que esse casamento gerou, e gera até hoje, porque ele não é novo, ele aconteceu lá atrás, há muito tempo, e parece que não vai se dissolver nunca. E comecei a tomar conhecimento de várias histórias. Enquanto pesquisava, aprendia várias lições, tomava conhecimento de experiências formidáveis, conhecia personagens históricos fantásticos, e esse é um deles, né? Se pudesse apagar um pouco aqui. Está dando para ver bem aqui a projeção? Oi? Está dando para ver na parte? Tá bom, quer que apague? Tá bom. Tudo bem. Apaga aí. Aí assim, tá bom. Aí, melhorou. Esse é um deles. O nome dele é John Arbuthnot. Ele era um flautista, era filho de um estalajadeiro, né? E o estalajadeiro naquela época era aquele que detinha, que possuía uma casa de vinhos, uma adega, e armazenava vinhos, vendia vinhos e tal. E músico, conhecia tudo de música, cirurgião, mas ele tinha como recursos para exame físico praticamente nada. Naquela época só se aferia o quê? Temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e mais nada praticamente, né? A inspeção, a única etapa do exame clínico, do exame físico feito naquela época era praticamente a inspeção, com exceção da palpação da frequência do pulso, da frequência cardíaca, e ele achava que faltava alguma coisa. Então ele começou a investigar as patologias respiratórias principalmente, mas sentia a necessidade de relacionar achados intracavitários, intratorácicos, intrapleurais, líquidos. O que esses achados poderiam, como é que eles poderiam se expressar, como é que eles poderiam se revelar para quem precisava diagnosticar. E aí ele, que morava em Viena, né, na Áustria, ele nasceu em Viena e passou a vida dele toda em Viena. Esse é um quadro de Viena daquela época, da época dele. E viveu também na época quando Bach estava morrendo, Johann Sebastian Bach estava morrendo e Amadeus Mozart estava nascendo. Essa foi a época áurea da vida dele. E o pai dele tinha esse tipo de emprego, como eu falei, né? Lidava no dia a dia com barris de vinho e era um flautista dos bons. E ele percebeu o seguinte, reunindo os conhecimentos que ele tinha de música e pensando também na tarefa que ele tinha no dia a dia de percutir os barris de vinho para identificar o nível do vinho, saber quão cheio ou quão vazio estava o barril, ele disse, olha, isso aqui pode me ajudar muito no exame físico, isso pode me ajudar ao imaginar que dentro de uma cavidade torácica possa existir um líquido preenchendo o espaço virtual, o espaço pleural, ou o próprio pulmão. E ele inventou nada mais, nada menos do que a percussão torácica. Então, ele foi o inventor da percussão torácica
dessa forma, porque existiam alguns estudos, Hipócrates já tinha referido até algum tipo de percussão, mas a percussão sobre os dedos, com a clareza com que os sons chegavam, foi ele o responsável por essa descoberta. Então ele, por conta do conhecimento que ele tinha de música, né? E aí a gente pergunta, se ele não fosse um músico, se ele não fosse um flautista, será que ele teria inventado a percussão torácica das cavidades orgânicas? Então a música teve uma participação assim, fundamental na descoberta dessa etapa do exame físico. E vários autores se referem a isso. Essa conclusão não foi minha, várias pessoas se referem a essa relação entre o conhecimento dele de música e a descoberta. Ele aí publicou esse trabalho, um evento novo, onde ele descreve a técnica da percussão torácica, e ele, para vocês terem uma ideia do nível de musical que ele possuía, ele escreveu uma ópera, né, escrita em parceria com esse rapaz aí, que não sei se alguns já conhecem, mas é simplesmente Salieri, que era aquele rival de Mozart que aparece no filme, né, de Amadeu. Então foi professor de Liszt também, de Franz, e ele era o inimigo de Mozart, e escreveu juntamente com esse médico a parceria com o professor Auerbrugger, em parceria com ele, escreveu uma ópera que depois dedicou à Imperatriz Maria Teresa da Áustria. Então, para aqueles que têm alguma dúvida se a música ajudou o nosso colega médico a inventar a percussão torácica, né, vários trabalhos mostram, esse aqui é um deles, que mostram que o talento musical dele, né, fez com que surgisse, com que se fosse concebida a maneira de avaliar o tórax através do exame físico. Então vejam como a música começa a colaborar lá nos primórdios da história da medicina com o progresso da própria medicina, com a evolução do próprio conhecimento médico. E eu continuei me encantando com essas histórias. E comecei a pensar em escrever, e cada dia mais queria pesquisar, e me deparei com essa outra daqui, que não deixa de ser, de certo modo, uma continuidade da primeira. Ainda falando do exame físico, quando as pessoas queriam, naquela época, escutar o tórax, né, a percussão estava resolvida. Mas alguém pensou, bom, mas e se eu escutar? E aí surgiu a ausculta, mas como é que era feita a ausculta? Assim, o médico colocava o ouvido no tórax, no precórdio do paciente que estava sendo examinado. Então todos os cirurgiões da época faziam a ausculta, realizavam a ausculta desse modo. Aqui tem um bocado de aluno, um bocado de residente, aqui estagiário, etc., assistindo, e o professor ali auscultando a cavidade torácica. Até que esse cirurgião, Dr. René Laennec, francês, também flautista, e dos bons, tocava em saraus em Paris, se apresentava em vários eventos em Paris, ele disse, não, tem que ter uma maneira melhor de fazer isso. Mas ele tinha essa ideia na cabeça, estava meio adormecida. Até que um dia, essa foto aqui eu botei um parênteses só. Isso aqui é uma curiosidade, porque aqueles que gostam do casamento de medicina com música gostam de citar Berlioz como sendo um exemplo do casamento entre medicina e música. Mas poucos sabem, eu imagino que poucos saibam, que ele, embora tenha feito medicina, mas detestava a medicina, odiava. O que ele queria mesmo era ser maestro, era música. Ele fazia medicina por obrigação paterna. Aí um dia respirou fundo, criou coragem, largou a medicina e foi fazer o que ele queria. Então, na verdade, ele, para mim, nunca foi um exemplo do médico que se casa também com as artes, com a música, com a literatura. Pelo contrário, é um exemplo de alguém que foi obrigado a fazer medicina sem gostar, como infelizmente de vez em quando acontece, e teve a coragem de largar e fazer o que gostava. Então eu coloquei apenas como um exemplo que não deve ser dado quando a gente fala desse assunto. Mas voltando para o professor Laennec, ele trabalhava nesse hospital, no Hospital de Necker, em Paris, e um dia, como eu disse, ele tinha o costume de auscultar o tórax daquele modo, colocando o ouvido, mas um dia ele recebeu uma paciente que fez com que ele pensasse algumas dezenas de vezes se ele deveria fazer o exame físico do modo como fazia, ou seja, encostando o ouvido no precórdio, se tratava de ele queria fazer uma ausculta cardíaca, ou não, pensou várias vezes. Então ele recebeu uma paciente mais ou menos assim, né? Se existisse silicone naquela época, seria essa a situação. E eu não estou enfeitando a palestra não, os livros de medicina de história dizem isso. Era uma senhorita, mademoiselle, com seios bastante avantajados, e Laennec ficou, é melhor tirar essa foto daqui, né? Não fica muito perfeito. E Laennec, nós temos alguns jovens estudantes ali em fase de amadurecimento e tal, assim. E Laennec disse, olha, como é que eu faço agora? O que é que eu vou fazer para escutar o precórdio dessa senhorita? E eu encontrei um trabalho interessante que dizia que a senhora Laennec, um trabalho que diz que a senhora Laennec
não estava gostando nada dessa história de saber que o Dr. Laennec andava encostando o ouvido em zonas não tão apropriadas, zonas corpóreas não tão apropriadas assim. O trabalho diz isso mesmo. E ele disse, eu tenho que achar uma maneira de examinar esse precórdio. Flautista como era, sabia tudo de timbre, de ressonância, de afinação e etc, etc, etc. Ele olhou para a mesa dele e tinha na mesa uma mão de papel. Em Paris, eu não sei se só em Paris ou em toda a Europa, não sei, mas mão de papel significava um conjunto, uma pilhazinha assim, de 12 a 24 folhas de papel. Então ele pegou essas folhas de papel, enrolou, formou um cilindro, e esse cilindro ele encostou uma das suas extremidades no precórdio da privilegiada e a outra extremidade no próprio ouvido. E os registros históricos dizem que Laennec ficou simplesmente maravilhado com a clareza dos sons que chegavam aos ouvidos dele, né? Ficou impressionado, registrou eufórico esse achado nos livros. E, obviamente, que todos sabem, essa era a flauta que Laennec costumava tocar. Não essa exatamente, né? Eu tentei buscar na internet a flauta da época exatamente que Laennec vivia, e esse era o modelo, né? Uma flauta que só tinha uma chave, só praticamente, né, um tubo de madeira e mais nada, alguns buracos e mais nada. Bem parecido com o estetoscópio, né? Bem parecido com o estetoscópio de Laennec. Então aqui está o estetoscópio, o primeiro estetoscópio que ele fez, né? Eu acho que eu tenho uma outra imagem melhor, aqui está. Esse de fato é um dos primeiros estetoscópios que ele fez, porque assim que ele viu a maravilha que tinha criado, ele fez uma série de madeira, ele usou madeira, fez uma série de estetoscópios, começou a dar de presente, a anexar o livro que ele criou, que ele escreveu sobre isso, e ele vendia o livro juntamente com o estetoscópio, e esse era um deles, um dos primeiros estetoscópios de Laennec. Que diferença para o estetoscópio atual, né? E aí a gente pergunta, se ele não tivesse sido flautista, se Laennec não tivesse sido flautista, será que ele teria inventado o estetoscópio? Talvez alguém tivesse, mas talvez 50, 60 anos depois, quem sabe, não sabemos, né? Mas o fato é que a flauta interferiu, o fato dele ser flautista interferiu, assim como Auenbrugger, interferiu diretamente na invenção de mais esse recurso do exame clínico, do exame físico. E na verdade, a gente está falando de humanização, esse foi o primeiro instrumento, a primeira tecnologia que se interpôs entre o paciente e o médico, ou entre o médico e o paciente, né? E aí esse debate, se a tecnologia desumaniza a medicina ou não, eu não vou entrar nessa seara, mas é um debate bem interessante. Eu tenho uma impressão muito forte de que, na realidade, o médico humano ou não tem muito a ver com a quantidade de tecnologia que ele usa, tem a ver com a quantidade de atenção e carinho que ele está disposto a dar ao paciente. Mas essa é uma outra história. O fato é que o estetoscópio entrou aqui, estabelecendo uma distância de pelo menos 40 centímetros entre o paciente e o médico. Ainda assim, Laennec, na minha opinião, não foi em momento nenhum, por isso não se tornou o médico menos humano. Pelo contrário, mais humano, porque ele passou a ajudar mais, inclusive, o paciente do que ajudava antes. Sabem o que é isso aqui? Laennec começou a escutar agora os tórax dos pacientes com o estetoscópio recém-criado e começou a relacionar os sons do tórax com notas musicais, para vocês perceberem como gostava de música e como a música influenciou na descoberta dele, né? Então aqui para ele mesmo, eu não sei qual era a quantidade, eu não sei exatamente qual era a patologia, a anomalia torácica que gerou essa frase musical, não consegui descobrir isso, mas essa foi uma frase musical que ele escreveu no tratado dele, de 1826, refletindo os sons que ele estava escutando com o estetoscópio de autoria, né, de criação dele, de um determinado paciente. Então foi assim que os sons torácicos para ele apareceram em um determinado momento. A publicação de Laennec, e mais uma vez o primeiro estetoscópio, foi comemorado, celebrado em toda a Europa, em Paris e em demais países, com selos e matérias de jornais, por conta de sua criação, que foi realmente a criação que revolucionou a medicina. E até há pouco tempo era o símbolo da medicina moderna. Muitos acham que ainda é. Mas aí tem o jaleco, que está tomando o lugar do estetoscópio, e tem outros artefatos. Para muitos, o estetoscópio ainda é o símbolo da medicina, o símbolo mais sagrado. O estetoscópio sendo utilizado já, né, pelos médicos, aqui por médicos americanos, médica americana. E nos Estados Unidos, como no restante do mundo, o estetoscópio, após uma fase de resistência, começou a ser celebrado, comemorado. E esse médico, Oliver Wendell Holmes,
nascido em 1809 e falecido em 94, ele ficou tão empolgado com o estetoscópio, e ele era um poeta, um dos poetas, um dos escritores mais formidáveis que os Estados Unidos já conheceram, e na área médica, considerado a perfeita união entre medicina e literatura, materialização da medicina e literatura no médico, no escritor, na figura do Dr. Oliver Wendell Holmes. Tão empolgado ele ficou que ele escreveu uma música, uma canção chamada A Canção do Estetoscópio. Ele fez uma poesia chamada A Canção do Estetoscópio. Essa canção falava de duas moscas que entraram naquele estetoscópio de Laennec, né? E confundiram o exame físico quando o médico usava o artefato para examinar o paciente. Então o barulho que as moscas geravam atrapalhou o raciocínio clínico do médico e ele deu diagnósticos equivocados. A canção é sobre isso, a canção do estetoscópio. O Holmes, apenas como curiosidade, foi um dos pioneiros, né, na investigação da febre puerperal, com Semmelweis, depois veio Billroth, que também contribuiu muito, e tornou a cirurgia limpa, digamos assim, pura, melhor dizendo, né? Ele foi o pioneiro, então, dessa área da medicina, mas, como literato, montou essa canção, celebrando a criação, a invenção do estetoscópio. E aqui uma curiosidade, que eu também trago para vocês, prestem atenção nesse sobrenome. Era um médico tão querido no mundo todo, tão festejado como literato também, não só como médico, que um outro médico, Dr. Arthur Conan Doyle, criou um personagem que não precisa, né, a gente entrar em detalhe, todos nós conhecemos muito bem, com este sobrenome, em homenagem ao Dr. Oliver Wendell Holmes. O sonho do Dr. Conan Doyle era conhecer Holmes, mas Conan Doyle na Inglaterra, em Londres, e Holmes, Massachusetts, Estados Unidos, ele não teve a chance. Mas um dia ele conheceu o ídolo dele, conheceu quando Holmes morreu. Ele fez questão de ir para o enterro e esteve no túmulo de Holmes. Então Sherlock Holmes tem esse nome porque o médico, autor do personagem Sherlock Holmes, homenageou o Dr. Oliver Wendell Holmes. Então, essa foi mais uma das muitas coincidências assim, que me encantavam e me encantam até hoje nesse casamento de medicina com arte. E esse é o verdadeiro Sherlock Holmes. Esse daqui é o Dr. Joseph Bell, no qual Doyle se inspirou para criar o personagem Sherlock Holmes. Porque esse médico era minuciosíssimo no exame clínico. Perguntava tudo, queria saber de tudo, investigava tudo. E esse, na verdade, era o verdadeiro Sherlock Holmes. E Doyle, que era aluno dele, resolveu criar um personagem fictício na área policial, mas com as mesmas características, com a mesma determinação que o grande professor dele tinha no que diz respeito quando atuava na área médica. Então esse, na verdade, e vocês podem ver que até a vestimenta Doyle, né, pegou um pouquinho também. Então o Dr. Joseph Bell, que era, na verdade, que a gente considera, eu considero como um dos curiosos desse assunto, na verdade, o verdadeiro Sherlock Holmes. Aqui é o Dr. Bell no seu escritório, estudando. Aqui nós temos mais uma vez o professor Joseph Bell, Sherlock Holmes em uma de suas versões, e aqui o Sherlock Holmes moderno, que todos nós conhecemos, do seriado, da televisão. Mas vocês vejam que muito do que a gente falou, essas invenções todas, o estetoscópio, a percussão, tiveram origem, como eu disse, como vários autores disseram antes de mim, antes de minhas opiniões, na flauta. E a flauta realmente tem uma história linda assim na medicina, desde o início lá dos primórdios da mitologia grega até os dias de hoje. Então até o próprio nome flauta já traz uma coincidência impressionante com a medicina, já traz um casamento assim fantástico. Vejam que flauta na verdade significa fístula, né? Então todos sabem que a fístula tem duas extremidades, é um tubo oco ligando duas vísceras, ou então uma víscera é uma cavidade ao exterior. E o nome já traz, né, já mostra como essas duas entidades se assemelham, se tornam íntimas na história do conhecimento humano, a flauta e a história da medicina, né? E apenas também por curiosidade, esse é o instrumento mais velho, foi encontrado a flauta mais velha há cerca de 40 mil anos, né? Segundo a National Geographic em 97, que foi feita do osso da perna de um urso. Então 40 mil anos tem essa flauta, apenas uma curiosidade. E olhem quantos médicos, pioneiros da medicina, grandes inventores foram flautistas. Continuando com essa trajetória maravilhosa de mãos dadas, né, de acasalamento, de mistura
entre medicina e música, especificamente a flauta. Então, Auerbrucker, já falei, Eduard Jenner, outro flautista formidável, pai da vacinação, não precisamos entrar em detalhes. Oliver Goldsmith, grande urologista, o primeiro urologista inglês, na verdade. William Whittley, dos digitados, descobridor dos digitados, também flautista e organista. Henry Thompson, também um outro grande médico inglês, e Laennec, de quem eu já falei. Todos esses flautistas que se destacaram na medicina como inventores, criadores, revolucionários do conhecimento médico e, ao mesmo tempo, músicos flautistas reconhecidos na comunidade em que viveram. E essas histórias todas aqui, eu reuni em um livro que já foi mencionado por Lúcio. Eu queria só mostrar a capa, Lúcio, para as pessoas comprarem bastante. Esses livros aqui eu trouxe para sortear. Amanhã o Lúcio vai sortear, mas para aqueles que gostam dessas histórias, é só para mostrar, obrigado, João. Aqueles que gostam dessas histórias, espero que sejam sorteados amanhã. Mas está repleto aqui, nós temos pelo menos umas 37 personagens com diversas histórias envolvendo medicina e arte. Vamos adiante. Olha o que essa revista disse. Ela não é de 1818, não é de 1820, ela é de 2000, não tem a data aqui, mas ela do ano passado, 2011. Para quem gosta dessa literatura, Mente e Cérebro, esse número veio com o título Mente, Cérebro e Arte. Né? Olha o que ela diz. Vontade incontrolável de mergulhar na essência das coisas, de decifrar o misterioso funcionamento do mundo, de saciar a própria sede de saber. Só há 2 lugares onde podemos satisfazer esses impulsos irrefreáveis: o laboratório e o ateliê. A curiosidade é a força motriz tanto da arte quanto da ciência. 2 mundos aparentemente opostos e tão distantes, mas só aparentemente. Ou seja, estão bem juntinhos. Então eu entendo, eu concluo esse raciocínio que a curiosidade é realmente a força motriz, foi a força motriz desses diversos autores, esses pioneiros da medicina que também se enveredaram pelo mundo da música. E falando tanto da flauta para vocês, eu queria mostrar para vocês, queria pedir permissão para mostrar o som da flauta. Essa flauta que encantou Laennec, que encantou Auerbrucker, que encantou todos aqueles que eu já mostrei. Então eu queria que vocês conhecessem, para quem não conhece tão bem, conhecessem mais um pouquinho mais de perto o som da flauta. Eu vou tocar aqui uma cançãozinha para vocês, chamada Danny Boy. É uma canção do folclore irlandês. Talvez alguns conheçam. É uma canção linda, espero que ela saia tão bonita na flauta como ela foi composta. E aí uma oportunidade para a gente conhecer realmente o som da flauta sem acompanhamento, sem piano, sem violão, sem o violão de João para me atrapalhar ou para me ajudar. Só a flauta purinha. Desculpe, João. Eles vão ver que eu estou brincando, vão ver logo que eu estou brincando. Então eu vou tocar para vocês essa musiquinha a capela, Danny Boy. Preste atenção no som da flauta, como realmente é um som, para mim, e acho que, espero para vocês, maravilhoso.
do folclore irlandês. Então, o som da flauta encantou não só a mim e outros tantos, né, amigos, mas encantou esses nossos colegas médicos lá de trás. Mas sabe onde começou tudo isso? Na mitologia grega, com um médico chamado Apolo. Lá atrás essa história teve início. Zeus, o pai de Apolo e dos demais deuses ou semideuses mitológicos, um dia reuniu todo mundo e disse o seguinte: precisamos distribuir atribuições para a turma toda. Um vai ficar com a agricultura, outro vai ficar com a beleza, com a guerra, Afrodite com isso, aquilo outro. Se voltou para Apolo e disse: olha, você vai ficar com a medicina e com as artes. Você fica com o cuidado de quem sofre, da pessoa humana, e também com a poesia, com a literatura, com a música. E para muitos tudo começou aí. Foi aí que a coisa se abraçou e não se largou mais até hoje, desde Apolo. Aí a gente vê Apolo, disse: bom, já que eu sou Deus agora da medicina e das artes, eu preciso aprender a tocar algum instrumento. Ele virou para Hermes, o irmão dele, e disse: Hermes, que tinha inventado a lira, e disse: Hermes, eu preciso da sua lira. Acontece que Hermes tinha feito a lira do couro do gado do rebanho de Apolo. Então Apolo disse: você me devolve a lira, porque na verdade você roubou meu rebanho para fazer essa lira. Hermes entregou então a lira a Apolo. Mas Apolo queria ser flautista também. Não só os flautistas que a gente já conheceu, mas ele queria também ser flautista. Ele disse: bom, mas você também inventou a flauta. Você me dá a flauta. Hermes disse: bom, mas para eu te dar a flauta eu não te devo mais nada, agora você tem que me dar alguma coisa em troca. E Hermes deu a Apolo, o Apolo deu a Hermes o caduceu. Então houve essa troca e Hermes ficou agora com a lira e com a flauta. Tocava a lira e também era flautista. Veja como a flauta, como eu disse, vem de lá de trás, né, até os dias de hoje. E essa união foi comemorada dessa maneira, por Francis Bacon, que disse: os poetas fizeram muito bem unindo a medicina e a música em Apolo, porque o ofício da medicina nada mais é que afinar a harpa do corpo humano e levar a ele a harmonia. Então celebrou o casamento entre medicina e arte com essas belas palavras. E voltando um pouquinho para o estetoscópio, ele veio para o Brasil também. Não ficou só lá na Europa, Estados Unidos, veio para o Brasil. E quem trouxe o estetoscópio para o Brasil, o primeiro estetoscópio de Laennec, um dos estetoscópios nos moldes do estetoscópio de Laennec, foi um médico de Dom Pedro I, chamado João Fernandes Tavares, nascido em 95 e morreu em 74. E foi apelidado pelo amor que ele tinha pelo estetoscópio, era tão apegado, usava tanto o estetoscópio de Laennec, que foi apelidado Doutor Canudo. Simplesmente isso, Doutor Canudo. E no Brasil, nós começamos a perceber vários médicos que também se apaixonaram por medicina. Não só os nossos pioneiros lá de trás, europeus e americanos, mas aqui nós temos alguns exemplos, rapidamente, de médicos brasileiros que escreveram lindos poemas, que musicaram várias canções da época. Então nós temos José Maurício Nunes Garcia, temos Laurindo Rabelo, chamado Lagartixa, Joaquim Manuel de Macedo, Domingos Gonçalves de Magalhães e Melo Moraes Filho. Esse daqui foi sobrinho, avô, quer dizer, o pai dele era tio-avô de Vinícius de Moraes. Então ele era um primo distante de Vinícius de Moraes, por isso o nome, daí o sobrenome Moraes. E ele foi um dos primeiros médicos que eu encontrei na minha pesquisa que fez uma composição inteira, letra e música. Vários desses outros pioneiros eram letristas, era a época dos médicos músicos letristas, na minha maneira de classificá-los. Mas o Melo Moraes Filho, ele foi um dos primeiros a fazer letra e música. E ele fez um sambinha chamado A Mulata. Eu trouxe aqui para, não sei se a gente vai conseguir, para vocês ouvirem um pedacinho desse samba de 1800 e alguma coisa, feito por Melo Moraes. Está aí, né? Coloca aí, para a gente dar uma... Não, acho que está lá, com... Está comigo? Aí embaixo. Pronto. Então lá vai. Veja um samba feito por Dr. Melo Moraes Filho, chamado A Mulata. Eu sou mulata vaidosa, linda faceira mimosa, linda faceira mimosa, quais muitas brancas não são. Tenho requebros mais belos, se a noite são meus cabelos, se a noite são meus cabelos, um dia meu coração. Tenho requebros mais belos, se a noite são meus cabelos, se a noite são meus cabelos, um dia meu coração. Olha a flauta de novo aí, ó. Sob a camisa bordada,
fina tão alvarrendada. Tá bom, obrigado. Fina Eu mesmo paro aqui, né? Trave meu seio moreno, é como... Pronto. Aí está uma das primeiras composições, pelo menos na minha pesquisa. Esse é o próximo livro que eu pretendo lançar daqui para o próximo ano, já está bem adiantado, sobre a história da medicina e música no Brasil. E minha história, minha pesquisa começa na época desses colegas médicos e artistas apaixonados que eu mostrei a vocês. Esse é um outro. Já agora estamos no Brasilzão mesmo, estamos no Rio de Janeiro, e o Dr. Alberto Ribeiro, um médico clínico que depois se dedicou à homeopatia, adorava música com vários outros médicos da época e fez uma das canções mais belas do cancioneiro carioca, digamos assim. E eu vou pedir a João para mostrar para vocês só um pedacinho dessa música, vocês associarem esse médico, Dr. Alberto Ribeiro da Vinha, à música popular brasileira. Vejam uma música que ele fez. Só um pedacinho, viu, João? Não se empolgue muito não, só um pedacinho. Só 30 segundos. 30 segundos. Acho que todo mundo conhece. Pode cantar junto também. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida a cantar, e à tardinha o sol morrendo vai deixando uma saudade na gente. Copacabana, mar eterno cantor, ao te beijar fico perdido de amor, e hoje vive a murmurar só a de Copacabana eu hei de amar, só a de Copacabana eu hei de amar. Valeu, João. Bonito, né? Então o médico sentou um dia, deixou o consultório e fez essa música, somente isso, né? E tem mais. Essa outra médica, doutora, como é o nome dela? Quem sabe? Alguém sabe? Está aqui escrito, né? Não é difícil. Glorinha Gadelha, viúva de Sivuca. Todo mundo acha que foi Sivuca que fez essa musiquinha que a gente vai mostrar para vocês, mas não foi Sivuca. Na verdade, Sivuca colocou uma palavra nessa música. E eu até tinha gravado para a palavra para falar para vocês, mas foi tão insignificante a ajuda dele que eu até esqueci qual foi a palavra dele que ele colocou. Na verdade, a música 99,9% foi de doutora Glorinha Gadelha. Ela faz clínica médica viva. Falei com ela há pouco tempo no telefone, de vez em quando, por causa do meu livro agora, de vez em quando eu pego alguma informaçãozinha dela. E faz clínica médica. Doutora Glorinha Gadelha. Olha a música que ela fez, que todo mundo pensa que foi de Sivuca. Vamos ver, João? Vamos. Só a final dele. A música é essa.
vale a pena os estudantes, de vez em quando, deixar um pouquinho o livro, de vez em quando, de lado, fazer uma poesia, tocar uma musiquinha, pegar o violão, pegar a flauta, se humanizar um pouco. A medicina é uma profissão, até certo ponto, com potencial de petrificação razoável. Os estudiosos dizem isso, sabem disso. Então nós temos que nos cuidar. Para cuidar bem dos nossos pacientes, nós temos que cuidar bem da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida. E a arte, na minha opinião, é uma das formas mais interessantes de prover esse autocuidado. E outro detalhe interessante é que esses personagens todos, na minha opinião, provaram para a gente não somente que devemos nos dedicar à medicina, mas que também devemos exponenciar um potencial enorme que nós todos temos. Muitos acham que para o médico ter sucesso, ele tem que fazer medicina só e mais nada. É uma ideia errônea. Alguns outros entendem acertadamente, e tem um médico português muito conhecido que costumava dizer que aquele que só medicina faz, ou que só medicina faz, nem medicina sabe fazer, algo assim. E o que eu queria dizer é que para você ser um bom médico, humano, com uma relação médico-paciente simples, sem muita hierarquização, com sensibilidade, com atenção, não há nada melhor do que o médico fazer outras coisas, especialmente se envolver com arte, se envolver com literatura, com música, e ainda assim ser um bom médico, né? Olha esse médico, Dr. Joubert de Carvalho. Ele fez clínica médica também, depois entrou por medicina psicossomática. Olha a canção que ele fez. Vocês sabiam que esse médico, Dr. Joubert de Carvalho, excelente pianista, escreveu nada mais, nada menos do que essa canção que João vai cantar com vocês. Ele vai botar vocês para cantar. Essa canção aqui, vamos ver, João? Vamos puxar, né? Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Vou entrar no clima. Você tem que me fazer coração. Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Se me ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Olha, você não faz assim comigo, não. Você tem que me fazer coração. Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ele não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Olha o doutor Joubert de Carvalho aqui no consultório. Aqui, olha um estetoscópiozinho aqui, aparece, não parece? Acho que é um estetoscópiozinho aqui. Doutor Joubert atendendo, mas ao mesmo tempo escrevendo está aí. E esse médico aqui? Esse daqui foi um médico baiano, esse aqui, o violonista, chamado Hermano Silva, oftalmologista. Conhecido como um médico muito humano, fazia campanhas para doação de armação de óculos para os pacientes carentes. Um cara fantástico, mas adorava música. Seresteiro também, embora um ótimo médico reconhecido em Salvador. Morreu tem uns 25, 30 anos mais ou menos. E um dia, o doutor Hermano estava num bar, que era de propriedade dele, chamado A Moenda, e pegou o violão e começou a fazer uma musiquinha, um bolerozinho. Começou a escrever um bolerozinho. De repente, chega um compositor que naquela época frequentava muito em Salvador, morava em Salvador. Chegou atrás de Hermano, de doutor Hermano, e disse: Hermano, esse é o bolero que eu gostaria de ter feito. Aí Hermano disse: então, faça a letra. Você de poeta tem tudo, sabe tudo, faça a letra. Ele pegou um guardanapozinho de papel e começou a escrever a letra de uma das canções, de uma das pérolas da música popular brasileira, e que todos conhecem. E a música que o doutor Hermano Silva compôs foi essa daqui, que Lúcio vai nos ajudar aqui interpretando. Eu tenho que dar uma oportunidade a meus anfitriões, né? Então, eu tenho que fazer a relação médico-paciente aqui muito boa. Eu preciso dar uma chance a meus anfitriões. Mas antes de Lúcio cantar, vejam quem foi o compositor que chegou por trás de doutor Hermano e invejou ter feito
aquele bolero. Olha quem foi o compositor. Vocês querem ouvir primeiro ou saber quem foi o primeiro compositor? Qual dos dois? Saber o primeiro compositor é melhor, talvez, né? O compositor foi esse. Faz assim, Lúcio começa a cantar e aí eu baixo o compositor. Chamar Wagner para cantar no meu lugar aqui. Doutor Wagner, Eu não canto nada. Assim que você começa a cantar, eu baixo. pega a colinha. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos, que a gente não vê? Onde anda esse corpo, que me deixou louco, tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite, dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava, em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde era você. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite nos bares, aonde anda você? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Lúcio. Os alunos estão vendo aí os exemplos dos professores aqui, sigam, viu? Tá, olha para aqui, eu vou pular algumas historinhas por conta do nosso tempo, eu estava olhando aqui para o relógio, mas tem umas historinhas dessas nos livros, algumas coisas que vocês vão ver, quem for sorteado dá uma lidazinha e tal. Em outra oportunidade a gente conversa um pouquinho mais, eu vou pular umas 2 ou 3 aqui por causa do horário. Mas olhem para aqui, olhem para essa imagem, para esse slide, o que é que o Dr. David Rogers disse. David Rogers foi um dos pioneiros no estudo da AIDS, né, nos Estados Unidos, um infectologista, médico, naturalmente. Filho do grande Carl Rogers, psicólogo, né, da pessoa, Carl Rogers. E ele era um escultor, esculpia em madeira muito bem, expunha em vários museus americanos, em várias galerias americanas. E olha o que é que ele dizia sobre o envolvimento do médico com as artes. Ele dizia que o médico que se envolve com as artes desenvolve uma maior capacidade de enfrentar os desafios, maior consciência da própria potencialidade, desenvolve maior autoconfiança, maior mobilidade social e cultural, melhor capacidade de adaptação a situações adversas, sofre menos diante de novos problemas, absorve melhor a tensão e a ansiedade, ele se mostra mais disposto a assumir riscos, é mais corajoso, ele é mais, né, quem se apresenta, quem se expõe no público geralmente tem coragem de fazer outras coisas também. Maior capacidade de produção e execução, maior possibilidade de sucesso e maior independência. Esse artigo de Rogers eu encontrei no livro na Inglaterra, um livro muito interessante que até hoje eu pesquiso e leio de vez em quando, para não esquecer algumas coisinhas. Estou sempre lendo para não esquecer. E ele disse nesse trabalho, nesse livro,
Exatamente isso aí, defendendo com muita ênfase o que nós ganhamos, nós estudantes de medicina, nós médicos, ganhamos quando além de sermos bons médicos, nos dedicamos também às artes. Essa é uma história que eu não vou contar, fantástica, de um dos meus ídolos, cirurgião, e que era um pianista, um organista, violinista, amigo de Brahms, formidável, mas eu vou deixar essa história para um outro momento. Ele desenvolveu as técnicas de Bürelt 1, Bürelt 2, recebeu o quarteto de Brahms de presente, e acreditava que a música ajudava bastante o desenvolvimento, a execução do ato cirúrgico, no campo cirúrgico. Ele acreditava a música, uma boa parte do sucesso dele como cirurgião. Depois, outro dia, eu conto mais sobre ele. Depois eu conto também sobre a doutora Virginia Appiger, autora do score de Appiger, e que foi uma excelente violinista e uma bandida, porque isso eu vou contar, eu já acusei, agora eu tenho que terminar. Já fiz a acusação, não posso deixar solto agora. A doutora Virginia, ela era uma violinista, excelente, todo mundo sabia, desde adolescente que ela tocava, e nunca parou. Ela ia para os congressos e levava violino, viola, violoncelo, e ela perguntava onde é que tinha algum conservatório, que ela, nas horas vagas, ela batia lá no conservatório, tocava no congresso, oferecia para tocar, era uma confusão. E ela um dia, acompanhando, ela era anestesista, era cirurgiã, depois fez anestesiologia. Um dia ela acompanhando uma paciente dela que era luthier, violinista e luthier, ela conversando com essa paciente, a paciente disse para ela que a caixa do telefone, olhem para isso, a caixa do telefone do hospital onde ela estava internada, dava um bom fundo de uma viola. A luthier falando, a paciente falando. Aí a doutora Virginia disse assim, aliás, a paciente pediu a Virginia, será que eu não posso ficar com esse telefone, com essa caixa para poder chegar em casa e fazer uma viola? A doutora Virginia disse, não, isso é bem complicado. Não, vamos pedir a diretoria do hospital. A doutora Virginia foi lá, e eu, João, como nessa função minha atual de diretor do hospital, imagina eu sentado lá e chega um médico do hospital, agora é o seguinte, tem uma paciente no leito 320 que está querendo levar o telefone do hospital para casa, porque ela quer fazer sei lá o que com o telefone. Como é que o diretor vai reagir? E o diretor do hospital de doutora Virginia reagiu muito mal. Mas sabe o que é que a doutora Virginia fez? Ela combinou com a paciente, disse, olha, é o seguinte, eu vou ficar na porta do quarto, olhando o movimento, e você tira, destarracha o telefone, esconde, em outras palavras, rouba a caixa, o negócio do telefone, para ser mais objetivo, cada horário, rouba, né? Aí Virginia, aí a paciente disse, não, boa ideia, vamos fazer isso aí. Aí Virginia, doutora Virginia, né, renomada, primeira presidente da Sociedade de Anestesiologia, primeira mulher presidente da Sociedade de Anestesiologia, primeira mulher, um bocado de coisa, a mulher, fantástica, formidável. Foi para a porta do quarto e estava lá a paciente destarrachando o negócio do telefone. E veio uma enfermeira. Sabe o que a doutora Virginia disse? Por causa do barulho que estava lá dentro, a doutora Virginia disse assim para a enfermeira, disse, mas não é possível, esse pessoal da manutenção só passa por aqui esse horário. Ele não tem outra hora para trabalhar, esse pessoal da manutenção escolhe exatamente esse horário. E a enfermeira acreditou no verbo de doutora, até porque era difícil não acreditar em doutora Virginia. Ela tinha acabado de criar o score de Appiger, né? E então, já lá se foi o fundo do telefone do hospital, e a doutora Virginia se empolgou com isso aí e virou luthier. Não só continuava tocando violino, mas começou a construir violinos. Fez violino, viola, violoncelo, passou a vida além de médica, anestesista e assim, mais um bocado de coisa, e ainda construía violino. E sabe como é que foi criado o score de Appiger? Essa é para os estudantes. Ela estava tomando café da manhã, Paixão, como estudante. E aí o estudante começou, curioso, perspicaz e interessado do bem-estar do paciente, começou a se queixar com a doutora Virginia, mas eu não entendo por que os anestesistas, os médicos dão muita atenção à mãe na hora do parto, mas a criança fica meio largada, meio solta, a gente não sabe, né, para o prognóstico se vai viver, se não vai. Aí a doutora Virginia disse, não, isso é fácil, vamos bolar aqui no café da manhã uma forma de resolver isso, pelo menos de medir, de mensurar isso aí. Vamos. Aí pegaram um papelzinho onde tinham algumas instruções sobre como levar a bandeja, como carregar a bandeja, não deixar cair, não sei o que, e começaram a escrever, e saiu desse papelzinho simplesmente o score de Appiger, né? Foi assim que nasceu o score das mãos e da mente de um estudante e de uma médica bandida, musicista, médica e bandida, marginal. E essa historinha aqui, para a gente quase
quase encerrar. Aliás, a gente vai encerrar com essa historinha aqui. Você sabe o que é isso aqui, não sabe? Parceiro de Gonzaga. Hã? Parceiro de Dr. Luiz... Dr. José Dantas, parceiro de Luiz Gonzaga. Depois que Humberto Teixeira deixou a parceria, Luiz Gonzaga, ginecologista, obstetra pernambucano, fez residência no Hospital de Servidores do Rio de Janeiro, fez medicina a vida toda, morreu jovem, né, como vocês podem ver, morreu muito novo, mas fez medicina a vida toda e se tornou, para muitos, o principal parceiro de Luiz Gonzaga, autor de músicas fantásticas que vocês conhecem, como uma pequena amostrazinha que eu vou fazer aqui com o João. Vamos ver, João? Aliás, não, antes da gente fazer essa música, ou a gente faz logo, deixa eu pensar aqui, me dê um segundinho para pensar. Vamos fazer logo. Olha para aqui, olha o que é que Dr. José Dantas faz nos intervalos entre um parto e outro fazia. Gostei. Tá pronto, Lúcio? Tô pronto. Vou contar com o Lúcio mais uma vez aqui. Tem que puxar o saco para ele me convidar de novo. Você tem contrato também. Vou fazer uma musiquinha aqui, João se vira para acompanhar.